Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Ouve, Senhor, a justiça, atenda o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, jornalista Adriane, que nos dá a honra da presença, ex-funcionário dessa casa e hoje atuando na Rádio Clube, seja bem-vinda. Senhoras e senhores, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 12 de junho de 2018. Ofício número 47, número 49 e número 50 do Executivo, encaminhando os sancionamentos dos projetos de leis número 45, 51, 63, 55, 46, 12, 70, 65, 72, 71, 74, 76 e 66 de 2018. Ofício número 020 de 2018 da AEVC, requerendo informações sobre o projeto de lei complementar número 002 de 2018. Ofício número 015 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 319 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 016 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 268 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley. Ofício número 144 de 2018 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 174 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 121 de 2018 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 316 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 123 de 2018 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 309 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 122 de 2018 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 313 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 48 de 2018 do Procon Canoinhas, em resposta ao requerimento número 305 de 2018, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 197 de 2018 do deputado estadual João Amin, encaminhando indicação de sua autoria sobre a unidade fazendária estadual. Ofício número 80 de 2018 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 049 de 2018, de autoria de toda edilidade. Ofício número 81 de 2018 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 170 de 2018, de autoria de toda edilidade. Ofício número 82 de 2018 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 199 de 2018, de autoria dos vereadores Camila Lima, Paulinho Basílio e Norma Pereira. Ofício número 87 de 2018 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 106 de 2018, de autoria de toda edilidade. Ofício número 34 de 2018 da Academia de Letras do Brasil Canoinhas, agradecendo a sessão do plenário para a realização de sessão solene. Ofício número 42 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, agradecendo a participação desta Casa de Leis no evento Seminário das Profissões. Ofício número 052 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 82 de 2018, que abre crédito adicional através de superávit financeiro. Ofício número 181 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 83 de 2018, que cria cargo de contador vinculado ao Instituto Canoinense de Previdência, ICEPREV, e estabelece normas para contratação de pessoal para atuação junto à estrutura funcional da autarquia e adota outras providências. Ofício número 176 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 84 de 2018,
que disciplina a concessão de gratificação para as comissões permanentes de licitação, de sindicância e de processo administrativo. Ofício número 182 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei complementar número 03 de 2018, que altera a lei complementar número 54 de 2016 e dá outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, o projeto de lei número 68 de 2018, que institui a Semana de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público no município de Canoinhas e dá outras providências. E para a primeira votação, o projeto de lei número 77 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Indicações. Indicação número 178 de 2018, de autoria do Edilvio Márcio Doski, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a instalação de um redutor de velocidade na rua Alvino Voit, entre os números 2.225 a 2.260, no bairro Campo d'Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Senhores vereadores, eu iria até fazer uso da tribuna, mas eu vou me reportar daqui mesmo. Faleceu hoje o ex-governador Antônio Carlos Conder Reis. Foi um grande estadista, um grande governador, contribuiu muito para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Em função disso, eu solicito aos senhores vereadores que se levantem, por favor, para nós fazermos 1 minuto de silêncio em respeito à memória do ex-governador Antônio Carlos Conder Reis. Muito obrigado. O governador Conder Reis tinha 93 anos de idade, faleceu na cidade de Itajaí, está sendo velado na Câmara de Vereadores daquele município. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 068/2018, que institui a Semana de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 068 de 2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 077 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro. Crédito adicional suplementar de R$250 mil do Fundo Municipal de Saúde para aquisição de ambulância. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 077 de 2018. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 369 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Herbert Grosskopf Júnior, gerente-geral da Casan, e ao senhor Adir Fátio, diretor-geral da Ares Santa Catarina, considerando o requerimento número 001 de 2018, em anexo, aprovado por essa Casa de Leis, que solicitava em sua linha
se é devido a todos essa Casa de Leis que solicitava, aliás, se é devido a todos os consumidores o pagamento da taxa de religação. Considerando a resposta do requerimento recebida através da GT de 0186 da Companhia de Águas e Saneamento em anexo, onde, citando o artigo 127 da Resolução Normativa 001 de 2011 da Agência Reguladora Intermunicipal e Saneamento, informa que é devida a todos os consumidores o pagamento da taxa de religação. Considerando o artigo 4º o inciso 4º do mesmo artigo 127 da Resolução Normativa número 001/2011, não mencionando na resposta do requerimento. Artigo 127. O prestador de serviços, desde que requerido, poderá cobrar dos usuários os seguintes serviços. Quarto, a religação de unidade usuária. Inciso 4º. Ao serviço relacionado no inciso 4º, fica vedado ao prestador de serviços a cobrança de tal serviço após a purgação da mora por parte do usuário inadimplente enquadrado em regime especial de tarifa social ou de baixa renda, assim homologado pela ARES. Considerando que o fornecimento de água é essencial, cuja fruição é inerente à dignidade da pessoa humana, admitida sua suspensão em situações excepcionais. Considerando que a cobrança da taxa de religação onera desproporcionalmente as famílias de baixa renda, solicitamos os seguintes esclarecimentos. Se houve alguma cobrança de taxa de religação para usuários enquadrados em regime especial de tarifa social ou de baixa renda, se houve a homologação pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Área Santa Catarina do regime especial citado na linha anterior. Em caso negativo da linha B, porque ainda não foi realizado, caso já tenha ocorrido a homologação e tenha sido realizada a cobrança citada na linha A, solicitamos as medidas legais cabíveis por parte da agência reguladora. Coloco em discussão o requerimento 369 em 2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, internautas, imprensa. Esse requerimento ele é autoexplicativo. Eu tenho um projeto para apresentar, que até está nas comissões, já esclareci para os senhores, que é sobre a isenção da taxa de religação de água para as famílias de baixa renda. Fiz um requerimento alguns dias atrás e recebi a resposta de que todas as pessoas, mesmo as de baixa renda, elas pagam essa religação, que é de R$ 52,98. Mas existe uma resolução normativa da ARES que diz que é devida a todos os consumidores o pagamento da taxa, mas não os de baixa renda. Então, gostaria muito de saber se houve essa homologação e se está sendo realizado, se a cobrança citada. Então, é uma dúvida minha antes de apresentar esse projeto. Então, dependendo da resposta, eu apresento o projeto e, dependendo do que me responderem, a gente só faz a lei ser cumprida. Seria isso. Muito obrigada. Permanece em discussão. Eu gostaria de cumprimentar a senhora pela formulação desse requerimento, além de muito bem formulado. Realmente, essas perguntas são de suma importância que nós aqui dessa Casa de Leis tenhamos a resposta, até porque existem muitos questionamentos realmente nessa área. Parabéns pela formulação desse requerimento. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 369/2018. Requerimento número 370 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Cláudio Henrique Matias, gerente regional de saúde, solicitando informações sobre o andamento dos serviços realizados pela Gerência de Saúde de Canoinhas, como a distribuição de insumos, medicamentos judiciais, autorizações de exames com média complexidade, bem como ficará a situação da rede de frios. Está em discussão o requerimento 370/2018. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 370/2018.
Requerimento 371 de 2018, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Altemir Cordeiro, gerente executivo do INSS de Joinville, Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Se o INSS fornece o banco de dados dos aposentados e pensionistas às operadoras de cartão de crédito e às instituições financeiras. Se existe a possibilidade dessas instituições financeiras terem informações antecipadas dos processos de aposentadoria, mesmo antes do contribuinte. Caso tenha conhecimento deste caso, está sendo tomada alguma providência no sentido de preservar o sigilo pessoal dos aposentados e pensionistas, como telefones, endereços e demais dados pessoais? Está em discussão o requerimento 371, 2018. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, colaboradores da casa que se fazem presente, internautas, boa noite. Esse tema me trouxe a fazer um requerimento e tirar algumas dúvidas e também entender esse processo, até pelo número de ligações que a gente recebe no cotidiano do dia a dia de empresas de cartões de créditos, né? Operadoras de cartão de créditos, como também empresas de créditos que ligam em todos os telefones, seja celular, residencial, comercial, oferecendo os seus serviços, especialmente os cartões de créditos e linhas de créditos para os aposentados e pensionistas. Poxa, como que esse pessoal tem os telefones com tanta facilidade, tem os teus endereços e o teu cadastro, né? Quais os caminhos que eles buscam para saber tudo isso muito rápido? E eles são chatos, eles colocam naqueles call centers, né? E te ligam por muitas vezes. Cada vez é uma pessoa diferente, mas aquilo fica no sistema e eles não param de te ligar. Eles se tornam chatos, né? Esta semana, depois de muitas ligações, eu disse para a menina, educadamente para ela, falei, olha, há a possibilidade de você mencionar nessa ligação que eu não tenho interesse, que já várias pessoas me ligaram, inclusive dessa tua mesma instituição financeira da qual você está vendendo o teu produto. Daí ela falou para mim, olha, eu não consigo fazer isso, isso o senhor tem que procurar a agência. Daí ela falou, você tem que procurar a agência do INSS, e lá você pedir que tirem o seu telefone. Poxa, mas como assim? Para pegar, eles conseguem buscar isso, né? E quando você pede para retirar, eles não retiram. Daí eu falei, mas então, se eu não fizer isso, eu vou continuar recebendo as ligações? Ela não me respondeu isso, mas deu de entender que sim, né? Porque ela não disse não. Então, e chega de uma altura em diante que, né, na vida das pessoas, no cotidiano, no dia a dia, você tem um cartão de crédito ou dois e você cuida daquilo e deu, né, gente? Você não vai ficar aí com 20 cartões de crédito, para quê? Né? Pelo menos quem tem juízo e consciência do que está fazendo não pega, né? Então, eu acho que isso precisa ser freado. De alguma forma, tem que ter um freio para isso. Até porque se eles podem começar a oferecer isso em demasia às pessoas, causar um transtorno ou um colapso financeiro em algumas pessoas ou famílias, porque, de repente, essa pessoa se vê pressionada, acaba pegando, usando mal esse crédito oferecido ou utilizando do limite desse cartão e depois até ter algumas sequelas na sua vida futura, nos próximos meses, em consequência desse crédito tomado em demasia. Enfim, eu acho que o INSS tem que ter esse conhecimento e tem que responder alguma coisa neste sentido para que não ocorra. Também, eu acho que a vereadora Norma talvez tenha algo a acrescentar, mas hoje, no INSS, de Canoinhas, a gente soube até de informações de que pessoas que não sabiam, o contribuinte, que ele não sabia que a sua aposentadoria já tinha dado certo, que ele estava aposentado com 2, 3 dias, mas ele já uma semana antes ou 10 dias antes ele já estava recebendo ligações oferecendo linhas de crédito para ele ou cartão de crédito. Então alguma coisa está andando na frente e isso precisa ser revisto. Então, claro que é um fato
para alguns talvez bom, mas eu quero dizer que na maioria dos casos eu acho que eles se tornam até bastante chatos e críticos. Então eu queria fazer essa colocação, por isso está indo esse requerimento. Foi assinado por mim e pela vereadora Norma Pereira, e a gente aguarda um retorno para ver o que o INSS vai se posicionar com relação a isso. Mas é um assunto que está em evidência, e muitas pessoas, a gente já sabe que estão recebendo quase que diariamente ligações oferecendo crédito, e as operadoras, e especialmente os call centers, fazendo esse trabalho já de uma altura em diante chato. Obrigado. Permanece a discussão. Senhor presidente. Fala a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, os nossos estimados canoenses que sempre nos prestigiam, os internautas. Na verdade, ontem nós até fizemos comentários sobre isso, porque é impressionante que o segurado do INSS ele fica tentando consultar com um código de acesso para saber como é que está o seu benefício. E ele tem dificuldade de acessar. Às vezes ele tenta 2, 3 dias até conseguir acessar e saber a situação. Ou aparece lá em análise, ou aparece ainda habilitado e que não saiu. De repente ele recebe um telefonema, ou até as pessoas procuram que ele tem, o benefício foi concedido, que valor que ele tem disponível no banco, se ele tem algo de atrasados. Na sexta-feira aconteceu com um cliente nosso, ele tinha lá 26 mil e não sei quanto retroativo a outubro, e que ele teria mais um mês de março e abril disponível no banco, tinha um limite de crédito de 60 mil reais, e etc. e tal. E até a gente fica numa situação constrangedora, porque o cliente fica sabendo depois por eles e mesmo a gente. Aí, e no INSS, se você ligar no 135 para saber se o benefício foi concedido ou não, você tem que ver com o código de acesso, consultar a internet. Aí, se você ligar no 135 e você tem um advogado constituído, você tem que ver com o seu advogado. E lá no processo, o INSS concede o benefício, o advogado fica sabendo 2 meses depois, até o INSS informar dentro do processo. E o advogado, como é que ele vai lá no INSS pedir informação, se ele tem que ter o código de acesso do cliente para acessar e ver as informações. E o que surpreende é a quantidade de informações que eles têm, o telefone residencial, o telefone celular, e-mail, eles têm todas as informações. E ocorreu já que com alguns casos, e que já foi para investigação, que foi feito empréstimo falso, com identidade falsa, do cidadão, tipo lá em Palhoça, e com uma conta aberta no Banco do Brasil de não sei de onde, e o empréstimo feito em Palhoça, e o desconto aconteceu aqui no INSS. Daí o segurado precisa fazer todo aquele procedimento para que o INSS suspenda o desconto e encaminhe para os procedimentos legais. Eu havia conversado com o Altemir Cordeiro sobre essa situação, e ele falou que, efetivamente, o requerimento por escrito era o caminho, e que bom que o vereador Vilmar se antecipou, porque eu o faria na próxima segunda, para que ele tenha por escrito a provocação para ele poder dar os encaminhamentos. Porque as reclamações realmente são muitas, e é muito desconfortável para o próprio aposentado, porque se o INSS envia para a sua residência o kit da Previdência Social, comunicando a aposentadoria com a carta de concessão do benefício, a certidão do PIS, para ele sacar o que ele tem de resíduo de PIS, de FGTS, de contas inativas. Então, e se o INSS não quiser telefonar para ele, que ele o receba com aquela cartinha, até porque o valor estará disponível no banco normalmente 15 dias após. E isso eles também sabem. A partir de que dia que o valor estará disponível no banco? É impressionante como não tem o mínimo de privacidade. Talvez seja a empresa que foi terceirizada pela Previdência Social para fazer os agendamentos, que tem alguém que presta essas informações, ou alguém de dentro da Previdência, mas da onde? Alguém responsável por um TI, e de lá, enfim. E também a gente é surpreendido com vários que vão na casa bater na porta. O benefício de auxílio-doença foi indeferido hoje, amanhã tem um motoqueiro na casa, com procuração e tudo, para pegar a assinatura para constituir já para mandar lá para um advogado de Rio do Sul, de Balneário Camboriú, sei lá de onde, para entrar com a ação. Ou para revisão, enfim, eles têm relações dos beneficiários.
E com esses questionamentos vindo a resposta e o INSS tomando as providências, talvez a gente saiba o que fazer também na sequência para que as pessoas tenham a sua privacidade, os seus direitos, os seus preservados, porque é muito desconfortável realmente. Com certeza, a gente tem que encaminhar isso e defender os nossos segurados. Permanece em discussão o requerimento 371. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a imprensa, nos honra com a presença, quero saudar aqui especialmente a Adriane, que nos assessorou aqui e hoje trabalha na organização Cubas e Comunicações Internacional. Senhor presidente, esse assunto que foi muito bem colocado pela vereadora Norma e vereador Vilmar, ele é eu poderia dizer que quase uma sequência de um tema que nós temos debatido aqui na Câmara, que é a questão da perícia médica no INSS e a questão do recebimento do recurso pelo segurado. Então, veja a situação. O segurado vem aqui no INSS hoje, vamos pegar o exemplo de Canoinhas, que é o foco da nossa discussão, e não vai ter perito, ele vai ser encaminhado para um lugar distante para fazer a perícia, e muitas vezes, na grande maioria, essa perícia vai ser desfavorável para esse segurado. Aí ele vai ter que entrar na justiça. Já nesse primeiro momento, essa informação de que a perícia foi desfavorável vai vazar e vai ser encaminhado para algum escritório que obtém uma informação privilegiada no Estado, que vai mandar aí um motoboy na residência daquela pessoa dizendo: olha, eu preciso pegar uma procuração para nós poder te aposentar. Isso já é um grande prejuízo para essa pessoa, porque ele muitas vezes não sabe nem em que cidade que o advogado dele reside. Aliás, ele não sabe nem quem é o advogado dele, só para Vossa Excelência ter uma ideia. Mas, passado tudo isso, com aquele advogado que obteve informação privilegiada ou com o advogado de confiança dele, quando ele tiver direito ao recebimento através do processo judicial, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, alguém, ou uma instituição financeira, ou um golpista, vai ter antes do que o seu advogado, do que o próprio segurado, a informação que ele vai ter tanto para receber na conta tal. Ora, sigilo bancário, sigilo financeiro, tudo isso então não existe. Porque nós estamos falando aqui, vereador Vilmar, Vossa Excelência colocou na questão da financeira que quer vender um crédito abusivo, quer ter lucro em cima daquela pessoa, que está muitas vezes, vereador Norma, 3, 4 anos sem receber, e tem a notícia: olha, o senhor tem um crédito aqui de 50 mil reais para o senhor receber. Por outro lado, também tem o golpista, porque a gente já tem notícias aqui, e Vossa Excelência colocou muito bem, inclusive também com relação à Palhoça. Palhoça é um lugar lá que o pessoal usou muitas vezes para falsificar a identidade, CPF, comprovante de endereço de cidadão de outras regiões, e obtém financiamento no nome daquela pessoa. Aí um dia a pessoa chega no INSS, conseguiu finalmente receber seu benefício, chega lá: ó, teve um desconto aqui de um financiamento de 50 mil reais que eu fiz em Palhoça, eu nem conheço Palhoça, nunca peguei o dinheiro. E aí tem que entrar na justiça para cancelar aquele financiamento e não ter o recurso descontado. Tudo isso por incompetência do INSS. Desde o início, já não mantém um perito na maioria das cidades. Depois, a perícia feita muitas vezes com má vontade, prejudicando o segurado. E, finalmente, lá na frente, deixando as informações pessoais daquela pessoa cair na mão ou de uma instituição financeira para extorquir com juros abusivos aquele beneficiário, ou de um golpista para depenar de vez as contas daquela pessoa. Ora, parabenizo Vossa Excelência, esse requerimento tem que ser respondido, nós temos que ficar atento, porque isso aqui em Canoinhas nós temos diversas pessoas que sofreram com esse assédio, com esses financiamentos muitas vezes sem vontade, sem querer fazer, e pagando juro abusivo, caindo muitas vezes na conta sereia, e com golpes que nós já tivemos pessoas de Canoinhas caindo, sendo vítima desse golpe sem sequer ter tido qualquer participação. Permanece em discussão o requerimento 371. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 371/2018. Requerimento 372 ao 387 de 2018, de autoria do Edil Vilmar Sudowski,
requer que seja encaminhado ofício aos deputados federais. Peço escusas, a Andréia pediu para ler outros requerimentos aqui. Ok. Requerimento 372, número de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando as seguintes informações. O termo de convênio celebrado entre o município e a Secretaria de Estado da Segurança para aquisição e manutenção do sistema de monitoramento de câmeras de segurança do projeto Bem-TV encontra-se vigente. Qual a empresa responsável pela manutenção e qual o valor pago mensalmente para a manutenção das câmeras instaladas no município? Está em discussão o requerimento 372, 2018. O requerimento é autoexplicativo, mas na sequência eu vou falar sobre o requerimento 363. Nós estaremos numa agenda em Florianópolis amanhã, vereadores do PR, com o vice-prefeito também, para tratar com relação a câmaras de monitoramento. E, em função disso, até formulei ao prefeito, porque quero me subsidiar de mais informações com relação à possibilidade, eu sei que já é de interesse dos senhores, já foram formulados outros requerimentos, da expansão do projeto Bem-TV no município. Então, as informações que eu tenho, elas são um pouco contraditórias, eu preciso as informações oficiais a respeito. Foi em função disso que eu estou fazendo requerimento ao prefeito. Permanece a discussão. Não havendo querido discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 372, 2018, pela unanimidade dos presentes. Requerimento 373 de 2018, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor coronel da Polícia Militar Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, comandante-geral da Polícia Militar, solicitando a destinação de 2 viaturas para o 3º Batalhão de Polícia Militar, que estão sendo adquiridas pelo Estado, bem como a formulação de termo de convênio para a aquisição de 4 câmeras para as atividades de segurança das instituições que compõem o sistema de segurança do município. Está em discussão o requerimento 373, 2018. Só para complementar a informação anterior que eu passei aos senhores, existe uma nova tecnologia que o Estado está adquirindo câmeras e também a possibilidade de termo de cooperação técnica com os municípios, em que essas câmeras, elas vêm a auxiliar muito, não só a Polícia Militar, eu coloquei todas as instituições que compõem o sistema de segurança, porque ela faz a leitura imediata das placas e lá indica a questão, primeiro, de PVA, licenciamento, as questões administrativas do veículo, mas principalmente as questões de furto, roubo, enfim. E essa ferramenta tecnológica, aliada a tudo que já o nosso batalhão tem, ela vai auxiliar muito, né, nas ações de policiamento extensivo, principalmente durante as blitz. Então, como teremos despacho amanhã com o subcomandante-geral, Coronel Cláudio Roberto Coglin, eu havia já mencionado a respeito, e por isso estou fazendo esse requerimento, não só a questão das câmeras, mas também iniciaram as tratativas por parte do Estado, já processo licitatório de aquisição de viaturas. Não é buscar já essa informação junto ao comando-geral da forma de pressão, mas nós temos que reivindicar, porque no momento que chegam essas viaturas, né, em função de toda a necessidade de distribuição do Estado, no Estado para as OPMs, nós temos que brigar porque venha 2 para Canoinhas também. Não havendo mais que querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 373, 2018, assinado por toda a edilidade. Requerimento 374 de 2018, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Alceu Oliveira Pinto Júnior, secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando a destinação de 2 viaturas para a Polícia Civil que estão sendo adquiridas pelo Estado. Da mesma forma, né, já aproveitando, termos despacho da Secretaria de Segurança Pública, né, vamos encaminhar já esse requerimento também fazendo a solicitação de viaturas também para a instituição Polícia Civil. Agradeço toda a edilidade por terem assinado em conjunto esses requerimentos que vão ser entregues amanhã em mãos.
Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 374/2018. Era o que tínhamos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir e o plenário concordar, eu pretendo apresentar um requerimento verbal, que pode ser até redigido e assinado amanhã, mas eu queria ver a possibilidade de apresentar e aprovar ele hoje, ou rejeitar, se for o caso, né? E queria justificar só esse requerimento, até em razão dos ofícios que nós recebemos aqui, tanto de duas entidades importantíssimas da nossa cidade e região, que é o caso da SIC, assinado pelo professor Reinaldo Lima Júnior, presidente, e da Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas, assinado pelo Gilson Luiz Guimarães, que é o presidente da AVC, que foi, por muito tempo, também secretário de Planejamento do município de Canoinhas. E eu até estava lendo os ofícios, e essa Câmara sempre democrática como foi, e sem nunca ter se furtado a participação popular, sempre respeitou e respeita que as entidades participem, opinem, enfim. E eu acho isso bastante importante, sempre a participação da comunidade. Mas eu queria, já levando em conta essa situação, até porque se manifesta sobre um projeto apresentado por mim, vereador Chico Mineiro, vereador Gilmar Sudoski, vereador Demilson Verca, eu queria já apresentar um requerimento para que também venham mais documentos do Executivo para a Câmara, porque, de repente, nesse debate, nessa discussão que vai ter, a gente também possa ter mais informações, até porque é um projeto basicamente técnico, projeto que nós apresentamos, elaborado por técnicos. Então, eu queria fazer um requerimento para o Executivo, e esse requerimento seria do seguinte termo: a relação de todos os loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal de Canoinhas desde o vigor do plano diretor municipal, com a informação de quem foi o servidor público responsável pela análise técnica dos mesmos, bem como quem os aprovou. Se foram respeitados nos loteamentos aprovados a metragem de largura de vias públicas prevista na legislação municipal vigente e a especificação do responsável técnico por esses loteamentos com as respectivas ARTs. Se Vossa Excelência me permitir, eu precisaria expor mais algum detalhe. Sim. Senhor presidente, comunidade presente, internautas, na década de 80, início da década de 90, imbuído de uma boa vontade, ocorreu a apresentação, agora me falha a memória por qual vereador, de um projeto de lei que criava a obrigatoriedade de pavimentação de vias públicas como requisito para aprovação de loteamento. Ora, o projeto foi aprovado aqui na Câmara, na época, e havia até um entendimento de alguns, será que era obrigado, será que era facultativo, mas, passado alguns anos, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou algumas informações sobre loteamentos e verificou que o Poder Público Municipal aprovava loteamentos há anos sem exigir aquele requisito, pavimentação. E isso gerou uma enormidade de procedimentos, inclusive ações judiciais diversas, que gerou para inúmeras pessoas de bem da nossa cidade, inúmeros cidadãos de bem, inúmeras pessoas que ajudaram no desenvolvimento de Canoinhas, tiveram os seus bens, num determinado momento, bloqueados, indisponibilizados, porque se entendeu que aquele loteador burlou a lei e se entendeu também que o município de Canoinhas foi omisso na fiscalização daquela lei. Eu faço esse comentário porque, quando a Câmara aprovou, ela estava imbuída de boas intenções. Assim como mais adiante, vereadora Norma, se não me falha a memória, em 98, 99, a Câmara retirou aquele dispositivo legal, porque senão não haveria nenhum loteamento regularizado em Canoinhas desde aquela época até agora, porque a questão do loteamento, da pavimentação, encarecia. Mas nós temos pessoas até hoje se incomodando, pessoas que trabalharam uma vida inteira e tiveram, no final da vida, sequer condição de usufruir do seu patrimônio para um tratamento de saúde porque o seu bem estava indisponibilizado. Mas o que o Paulo Glins está falando de um negócio lá da década de 90 envolvido com esse projeto que apresentou agora ou com esses requerimentos que fez? Bom,
eu preciso da informação oficial de que se todos os loteamentos que foram aprovados desde o vigor do plano diretor seguiram a largura de vias que a legislação prevê. Porque o nosso projeto, e basicamente a alma desse projeto é adequar a largura de vias para a realidade que nós temos no município, respeitando a largura de vias vicinais, de vias coletoras, de vias principais, tudo mais. Mas será que isso não foi respeitado ao longo desse período que o código, que a legislação que nós pretendemos mudar, entre a aprovação dela e até esse momento que eu falo na tribuna, será que isso foi respeitado? Ou será que esses loteamentos, porventura, não foram aprovados sem respeitar essa largura de vias? E se isso aconteceu, será que nós não teremos uma nova leva de ações judiciais, indisponibilização de bens de pessoas boas da nossa cidade e tudo mais? Quem foi os técnicos que aprovaram? Quem foi o engenheiro dentro da prefeitura que analisou aquele projeto e assinou aprovando? Ele seguiu aquela largura de vias? Então, essa informação eu entendo que seja importante vir para nós, porque não é um projeto que foi apresentado por nós, vereadores autores, por um capricho, por uma vontade, por um pedido de alguém. Foi um projeto apresentado porque técnicos da área, que também com certeza vão vir aqui se manifestar no momento que for oportuno, ou que forem convidados, ou que, enfim, que tiver uma audiência pública, foram técnicos que nos mostraram, olha, a situação aqui está acontecendo de uma maneira, a legislação fala uma coisa, na prática está existindo outra, e a gente precisa regulamentar a situação de uma forma prática. Então, eu quero solicitar que Vossa Excelência permitir, eu até tenho a redação do requerimento aqui manuscrita para que seja aprovado, mas é esse texto que eu fiz a leitura, que venha essas informações para nós com relação desde a data do vigor do plano diretor, que é a legislação que nós estamos pretendendo adequar, pretendendo melhorar, e vindo essas informações são com certeza importantes para que a gente possa conversar com os membros da associação comercial, o professor Reinaldo, as pessoas que de lá venham, com o seu Gilson Luiz Guimarães, da AVC, enfim, com a comunidade de uma maneira geral, né, para que a gente possa verificar a situação, a questão da exigência do meio-fio ou não, ela sabe. Então, nós temos situações que nós precisamos verificar como um mecanismo da gente poder corrigir em tempo, caso seja preciso corrigir algo, antes da gente criar problema para pessoas de bem, porque a legislação talvez foi ou não foi respeitada. Isso eu quero saber com a resposta do requerimento. Coloco em deliberação e discussão a solicitação do vereador Paulo Glinski para a formulação do requerimento 375/2018, conforme o teor já repassado. Gostaria de assinar junto o requerimento do vereador Paulo Glinski. Permanece a deliberação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edmilson Verca. Também quero cumprimentar as explicações do vereador Paulo Glinski e também gostaria de assinar junto o vereador. Permanece em discussão. Eu também vou assinar junto. E só para contribuir, nós tivemos aí, há alguns anos atrás, muitas ações na justiça com relação aos meio-fios, loteamentos que não foram cumpridos e daí virou em ações. E a nossa preocupação é que daqui a pouco isso também venha acontecer. Então seria uma forma até de, quem sabe, deixar tudo legal. Permanece em discussão. Vereador Paulo Glinski, quando os senhores apresentaram o projeto semana passada, tá, nós conversamos nas comissões, eu coloquei para o senhor uma situação no momento, e respeitando o regimento, nós demos prosseguimento, porém eu fui convidado e participei já de 2 reuniões da AEVC, tá, e lá foi questionado, de uma forma assim, bastante incisiva, por que algumas alterações estavam sendo feitas na Câmara de Vereadores com relação ao nosso plano diretor, e também com relação, né, logo após esse projeto foi apresentado, com a seguinte argumentação, né, que entendiam eles que, apesar de ser consultivo, que os membros do Complan e também da AEVC, né, Associação dos Engenheiros do Vale de Canoinhas, eles entenderam, tá, que para o bem do município, para que não se cometessem erros futuros,
né, principalmente em função de questionamentos com relação ao que aconteceu no passado, como o senhor está falando, e eu não posso me reportar porque desconheço toda essa questão aprofundada. Eles pediram para que, quando houvesse projetos de lei nesse sentido, que fosse convidado a tribuna ou as comissões para aprofundarem um pouco mais as discussões, até para saber, né, a posição dos senhores vereadores autores, ou dessa Casa de Leis, e também dos integrantes da EVC e também do Complan. Então, naquele momento, eu conversei com o senhor, demos prosseguimento ao regimento, tá? Mas entendo que iria pautar até para o próximo dia 18, seguindo o regimento, a segunda votação, mas, por solicitação deles, né, eu vou formular um ofício, né, vou conversar com os senhores nas comissões, se vem para a tribuna, nós vamos conversar isso nas comissões, até mesmo para que nós, de uma forma muito transparente, como sempre somos, né, dar ouvidos a eles e também colocar a nossa argumentação dentro daquilo que o senhor apresentou nesse momento, para que possamos aprofundar as discussões, visando sempre, assim como o senhor, todos nós, a melhoria do nosso município, né? Todos nós entendemos toda essa questão. Eu entendo também que a chamada e deixar assento livre para essa casa lá, junto à reunião, né, de discussão com relação à questão de ocupação do solo, né, demonstra uma boa vontade também. Então, nós vamos, né, deliberar isso em comissões e convidá-los, né, conforme o entendimento dos demais edis, para virem debater com relação. Com relação à formulação do requerimento e as sugestões de assinatura, eu coloco em deliberação a aprovação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a formulação do requerimento 374/2018, assinados pelos edis Paulo Glinski, Vilmar Sudoski, Chico Mineiro e Edmilson Verca. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só voltando um pouco ao tema e só para fazer uma colocação final, quero aqui dizer que existe, com certeza da minha parte, dos demais autores, aí uma alegria bastante grande que haja a vontade de participação tanto da EVC quanto da SIC, quanto do Complan, enfim, quem mais queira vir debater a situação. É importante que seja conversado, até porque a nossa Câmara é bastante democrática e esse é um projeto técnico que foge do meu conhecimento de leigo nessa área, a área de engenharia, arquitetura, planejamento urbano, foge do meu conhecimento leigo determinados assuntos que os técnicos têm condição de vir expor de fato. Eu até, de repente, sugiro que Vossa Excelência verifique a possibilidade de, quem sabe, marcássemos uma audiência pública para debater isso aqui. Porque a tribuna, muitas vezes, ela é limitada. A tribuna é limitada pelo tempo e ela é limitada até para questionamentos, porque nos falta, muitas vezes, o conhecimento técnico até para questionar quem vem na tribuna. Vem um técnico e diz, olha, essa parede aqui, vocês estão vendo ela branca, mas tecnicamente ela é cinza. Eu vou dizer o quê? Dizer que, parabéns, ótimo, concordo com Vossa Excelência. Então, talvez nós fizéssemos uma audiência pública, porque aí também o corpo técnico da cidade, os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas que têm nos procurado para debater esse tema também poderiam vir colocar a sua posição, e aí, cumprida essa etapa, a Câmara tem a liberdade para votar e cada vereador votar de acordo com a sua consciência. Mas eu só queria deixar registrado que, com certeza, por parte de nós autores, não há nenhum problema e nem se pretendeu passar por cima de Complan, nem de ninguém. Porque, de repente, amanhã pode ser entendido, olha, foi feito um requerimento para quê? O requerimento foi feito para dar subsídio para o debate. Sim. Até porque todos os loteamentos aprovados, eles são objeto de publicação em edital, na imprensa. Todo mundo aqui, volta e meia, abre o jornal, e se forem olhar agora, vão verificar que nos últimos tempos não tem mais
não se verifica aqui em Canoinhas a aprovação do loteamento. Por que será? Acho que o meu requerimento talvez possa ajudar a esclarecer. De uns tempos para cá não se vê mais a aprovação de loteamento. Por quê? Mas a gente via isso constantemente, e esse loteamento ele tem um profissional responsável, um engenheiro, um arquiteto urbanista, e ele passou por várias etapas administrativas dentro do município, recebeu a autorização, a assinatura de alguém. Então, esses documentos que vão vir vão nos permitir também analisar a situação real dos loteamentos aprovados nos últimos anos e, com isso, dar subsídio até para o debate. Unicamente, só a gente pede, senhor presidente, que, se fosse possível, verificar uma data, não vou dizer urgente, mas o quanto antes, porque é um tema recorrente. Sim. Eu até posso estar enganado, mas eu até ousaria dizer que nos últimos 12 meses nenhum loteamento foi aprovado. Talvez um pouco mais, um pouco menos. E, por outro lado, nós temos aqui em Canoinhas um universo bastante significativo de loteamentos irregulares. Muito significativo. Não é nenhum, nem dois, nem três. Eu até posso queimar minha língua e ser apresentado um dado diferente, ao qual vou me render, se ele for real, mas eu diria para Vossa Excelência que possivelmente 40% dos lotes de Canoinhas, possivelmente 40% dos lotes de Canoinhas não são regularizados. Por quê? Porque loteamentos irregulares que foram feitos e não seguiram a tramitação legal, ou talvez porque não conseguiram preencher os requisitos legais, enfim. Isso não é pauta do projeto, isso não é pauta da discussão, mas isso faz parte do conjunto, como fala o ofício do nosso habitat, e nós temos que criar mecanismos para que ocorra uma regularização, ou pelo menos que não existam mais loteamentos irregulares de amanhã em diante. E não adianta eu ter uma legislação que diga, olha, aqui no teu loteamento você vai ter que ter um asfalto padrão BR, ou você vai ter que ter ruas de tantos metros de largura, se isso está fora da nossa realidade e não acontecer. Então, nós podemos ficar, de repente, com uma legislação perfeita e, na prática, com um novo vertedouro de loteamentos irregulares, no qual a pessoa não tem escritura, não consegue financiamento habitacional, não pode usar aquele imóvel para garantia, não pode usar aquele imóvel para uma série de benefícios que um proprietário tem. E ele é um proprietário, mas ele não tem escritura, porque o poder público, num determinado momento, deixou um leque de loteamentos irregulares, ou porque ninguém consegue aprovar loteamento, porque as exigências são, às vezes, fora da realidade prática. Então, eu faço todo esse comentário para dizer aqui para o pessoal da EVC, da SIC, Complan, essa Câmara e os autores do projeto, em momento nenhum, pretenderam ou querem passar por cima de quem quer que seja, entidades, conselho, comunidade, técnicos. Nós estamos trazendo um assunto para a pauta porque é um assunto bastante importante. Nós observamos aqui a vereadora Thelma esses dias conversando, se manifestando sobre a regularização fundiária no nosso município, que é um assunto extremamente grave, gravíssimo, e que precisa ser enfrentado, e está sendo enfrentado, mas com uma dificuldade enorme. Canoinhas não conseguiu regularizar nenhum loteamento, nenhum lote nos últimos, não vou nem falar loteamento, vou falar lote, não conseguiu regularizar um lote nos últimos anos. Porque aquela pessoa comprou, pagou com recibo, mas ela não tem o documento. Então, todo esse tema ele faz parte de um conjunto. Eu ouvi alguém comentar ontem, você não está com a tua saúde perfeita, você está com a tua unha inflamada, porque ela está doendo ali, você está incomodado com aquilo. Nós temos aqui uma inflamação grande em grande parte do nosso organismo social. Então, o nosso projeto ele foi nesse sentido. E a gente vai ter um prazer enorme de ouvir todas as posições, porque nós ouvindo todas as posições, com certeza, eu acredito que vai reforçar ainda mais o meu entendimento da apresentação do projeto e vai dar mais segurança para a gente poder votar ele com coerência. Obrigado, senhor presidente. Só para responder o senhor, antes de abrir a palavra aos demais vereadores,
Com relação à audiência pública, eu vou deliberar com os integrantes da mesa, com certeza, dada a urgência e a relevância do tema, né, podemos fazer isso, né, com uma certa urgência também, em função da cobrança também a essa presidência, e quando eu falo ex-presidência, eu falo a todos os senhores também, né, eu fui cobrado de maneira bastante enfática na última quarta-feira, pelo ex-presidente da Associação Empresarial de Canoinhas. Eu disse, olha, as portas da Casa Legislativa estão abertas para o debate, né? Então, como um espaço democrático, nós vamos deliberar sobre isso. Só precisamos o máximo de subsídios possíveis para que nós tenhamos uma audiência pública que se dê alguns encaminhamentos, né? Então, dentre a formulação do seu requerimento, eu tenho mais algumas perguntas a fazer ao Executivo com relação a isso também, mas também todos os vereadores, por favor, que pudessem subsidiar com informações de interesse, até mesmo porque quando nós fizermos os questionamentos, né, à EVC, Ação Empresarial, ao Complan, nós tenhamos subsídio suficiente para que fundamentemos, né, as nossas arguições, porque senão fica uma audiência pública vazia e nós não chegamos a lugar nenhum. Tá? Então, eu agradeço a sua manifestação, né, como o senhor bem falou, esse é um espaço democrático, é uma ferida aberta, tem que ser mexida, e nós vamos, né, com muita prudência, muita cautela, mas vamos tratar desse assunto. Permanece aberta a palavra. Vereadora Thelma Bley. Com a palavra, vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores da casa, os nossos dois companheiros de todas as noites aqui, obrigado pela presença. Os internautas, eu quero parabenizá-lo, doutor Paulo Glinski, por fazer este requerimento, e é urgente a regularização fundiária no nosso município, bem como o senhor disse, é um percentual muito grande de loteamentos ilegais. É o nosso dia a dia na Secretaria Municipal de Habitação, ficar atendendo pessoas que vêm só com recibo de compra e venda, não tem como regularizar. Tanto aqueles loteamentos criados por grileiros, que nós conhecemos bem 3 grileiros aqui em Canoinhas, né? Fora os que tem por aí, estão aparecendo ainda aparecem, né? E também outros loteamentos de pessoas que até têm condições de pagar a escritura e só que não conseguem porque não se resolve aquele problema familiar, como a gente tem casos de inventários e casos antigos aí, mas é muito importante porque 80% da demanda que estamos atendendo no dia a dia é procurando a regularização das suas áreas, para poder deixar tudo certo para a sua família, ter uma escritura, ser proprietário de fato daquela área pela qual ele pagou, né? Então, eu gostaria de assinar junto, se assim o senhor me permitir. Já foi deliberado com relação ao requerimento, vereadora Thelma Sol. Peço a assessoria, por favor, na inclusão das assinaturas, a vereadora Thelma, por favor. Continua aberta a palavra. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas assistem, Cláudio, Sidorac, seja bem-vindo, Adriane, no ofício dizendo que sistematicamente a Câmara vem alterando as leis referentes ao plano diretor. Eu acredito que sistematicamente ficou tão pesado dizer isso, porque acredito que nós não temos esse costume, se antes discutir bastante, né? Dizendo que sistematicamente a Câmara vem alterando o plano diretor, sem passar por procedimentos legais exigidos pelo Estatuto. Não, discordo plenamente sobre o sistematicamente, que acredito que talvez eu não faltei em nenhuma sessão desde que eu estou aqui e não foi feito nada sem discutir, levando muito a sério, né, o processo nosso aqui de votar ou não sobre algum projeto de alteração aí do plano diretor. Seria só para complementar que discordo desta palavra sistematicamente. Seria isso, senhor presidente. Quando o senhor fez a menção ao sistematicamente, quando eu li os ofícios também, né, eu fiquei bastante preocupado. Inclusive na fundamentação da resposta aos ofícios, né, vou conversar com todos os senhores edis, porque realmente, enquanto eu estou nessa Casa de Leis, com relação ao plano diretor, nós chamamos a secretária de Planejamento, então, Viviane, aqui, nós discutimos, né, algumas alterações que entendemos ser necessárias. Agora, desconfigurar e sistematicamente fazer alterações no plano diretor, acho que existe um equívoco por parte de quem redigiu o ofício. Permanece aberta a palavra. Vereador Vilmar Sudowski. Palavra do vereador Vilmar Sudowski.
Senhor presidente, quando a senhoria relatou do comparecimento e da presença das pessoas na audiência pública, e normalmente elas não vêm muito, né? Mas tendo como experiência aquela das telefonias eu diria assim que teve poucas pessoas, mas a qualidade da discussão, e o senhor teve a oportunidade de presenciar, foi muito grande. E essa audiência pública, da mesma forma, eu acredito que se ela vir a acontecer, e ela vai acontecer, vai ser de alto nível a discussão. Até porque dentro dos profissionais das respectivas áreas ou da área, tem duas alas, tem os dois lados, né? Tem quem vê de uma forma e quem vê de outra, e até talvez uma terceira ou quarta visão sobre o assunto. Então, a discussão, com toda certeza, vai ser de alto nível, com pessoas qualificadas, conhecedoras e entendedoras do motivo da audiência, né, propositado. Então, nesse sentido que eu queria contribuir, dizer que eu acredito que, por poucas pessoas que tenham, mas vai ter pessoas com muita qualidade, e as que vão vir aqui vão vir realmente imbuída e interessada no assunto e vão ter argumentos para que isso aconteça. Então, acho que até quero cumprimentar também o vereador Paulo Glinski pelas colocações, vereador. Foi muito feliz em todas as suas colocações, de maneira muito clara, e fez aqui com que cada um de nós fizesse uma autorreflexão de tudo que já passou aí para trás, e o que pode vir por frente, né, e os problemas que nós estamos herdando hoje, e o que nós podemos também deixar para o futuro, né? Então, acho que é um grande momento, essa audiência pública realmente ela vai vir de boa índole mesmo, para que vá credibilizar, então, ainda mais esse assunto, e daí esse projeto, então, ter a sua eficácia. Obrigado. Vereador Edmilson Verca. Olá, vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aos canoenses que se fazem presentes e os que nos assistem. Mais uma vez aqui eu parabenizo o vereador Paulo Glinski, né, pela sua defesa e pelas suas colocações. Também parabenizo a vereadora Thelma, né, que também tem um fundo conhecimento, trabalhando hoje dentro da Secretaria da Habitação, na questão da regularização fundiária. Só colocando as palavras ali, vereador Chico Mineiro, eu assumi a Câmara de Vereadores agora no início desse ano, em fevereiro, e até aqui eu também, até na data de hoje, a gente não viu, né, o que está escrito aqui, que sistematicamente a Câmara vem alterando as leis referentes ao plano diretor. Né, e aqui no ofício da SIC também diz que tem esse conhecimento que não ocorreu a participação das associações representativas e da população, ou seja, o que não estamos cumprindo o que determina a Lei 10.257/2001. Eu acho assim que é prerrogativa de nós, vereadores, senhor presidente, o vereador Paulo, de apresentar um projeto em defesa da população. Nós apresentamos e foi aprovado por todos nós 10 vereadores na semana passada. Agora ele está no regime normal de tramitação. Eu não sei por que estão com tanta pressa, mas eu quero dizer que nós, como vereadores autores, e agradecer a todos os senhores vereadores e vereadoras, foi aprovado por unanimidade, né, na semana passada. E eu sou a favor da audiência pública, bem assim como o vereador Paulo Glinski, o Vilmar e o vereador Chico Mineiro colocaram, a vereadora Thelma, até porque esse projeto vem para beneficiar a nossa população. Né, e como diz o vereador Paulo, é um projeto técnico e nós temos que ouvir para ter conhecimento. E bem como o senhor presidente colocou, nós precisamos de respaldo de subsídios para nós aqui podermos defendermos também. Então, eu sou a favor da audiência pública, né, e dizer ao presidente Reinaldo, presidente da Associação Empresarial, que de maneira nenhuma nós estávamos passando por cima, pelo contrário, está aberto, né. A prerrogativa de qualquer vereador de apresentar um projeto foi apresentado, veio para leitura, foi aprovado, vai vir para a segunda discussão e votação, mas antes disso veio o ofício. Então, nós somos a favor. Então, eu não vejo por quê, mas eu também quero dizer que nesse período que eu estou aqui como vereador, e digo mais, até quando eu fui vereador lá atrás, vereador Paulo Glinski, junto com a vereadora Norma, né, Norma, nunca aconteceu de nós votarmos alguma coisa, eu fui presidente dessa Casa de Leis, colocar sem ouvir a sociedade, sem ouvir as entidades. Então,
Está de parabéns, vereador Paulo Glinski, e parabenizo ao senhor presidente na condução e a discussão e por todos nós, vereadores. Mais ninguém inscrito. Só preciso, primeiramente, justificar a ausência do vereador Célio Galeski. Seguiu viagem a Florianópolis, tinha agenda junto com o vice-prefeito Renato Pique, pediu para justificar a sua ausência, qual foi autorizado pela mesa diretora. Também foi colocado aqui pelos funcionários da casa, do dia 14, o Dia Mundial, né, doação de sangue. Eu não vou tecer comentários, a vereadora Norma Pereira já formulou um requerimento, não precisamos falar de EMOSC, né, não precisa falar mais. Mas, quiçá, né, a lucidez das pessoas que estão no comando do Estado, né, retomem. Hoje ainda escutava no rádio, na Rádio Clube, inclusive, a Márcia da Dozarec, né, comunicando às pessoas da Serra das Mortes para estar preparado a determinado horário para o ônibus apanhá-los para fazer uma doação no outro município, viu? É sofrível você ouvir isso, uma distância para as pessoas voluntariamente se deslocar para doar sangue em outra localidade. Gesto nobre, né? Literalmente as pessoas que dão o seu sangue ao seu semelhante, porque para sair lá da Serra das Mortes, através de condições precárias, estradas difíceis, condições de ônibus, alimentação dificultosa às vezes, a gente sabe os custos que isso tem, e ainda dar o seu sangue para daí alguém cobrar, realmente a gente tem que tirar o chapéu, né? Tomara que a lucidez, né, dos nossos gestores faça com que urgentemente volte ao nosso IMOSC. Eu também quero fazer uma referência a uma situação. Nós aprovamos um projeto de lei hoje em segunda votação, da autoria do vereador Paulinho Basílio, realmente muito bom, né, que institui uma semana de conscientização à preservação do patrimônio. Eu estou falando isso porque eu havia formulado um requerimento e até justifiquei ao Dário, hoje gestor da Defesa Civil do município, que eu formulei esse requerimento em função de um pedido de uma pessoa da comunidade. Eu realmente não sabia os trâmites que estavam ocorrendo na Defesa Civil, né, com relação já à melhoria do isolamento, com relação às medidas que têm que serem tomadas, né? Em nenhum momento, eu só gostaria de esclarecer ao seu Dário, tá, que quando nós formulamos o requerimento, nós estávamos, né, denegrindo a Defesa Civil por falta de fiscalização. Pelo contrário, nós não sabíamos como estava o andamento do processo. Todavia, formulamos o requerimento para, né, dar resposta a quem solicitou. Eu não fui na família saber o que estava acontecendo, própria Defesa Civil, em função, né, que houve uma solicitação e formulei o requerimento. Seu Dário, me desculpe se o senhor entendeu dessa forma, mas não foi esse o objetivo. Pelo contrário, sabemos da sua atuação, da sua equipe, a sua preocupação nesse sentido. Mas também não posso deixar de falar a questão, né, que institui a Semana de Conscientização, Incentivo e Preservação do Patrimônio, não só a questão de depredação, vereador Paulinho, né? Se realmente aquela casa é a maior obra edificada em madeira do Estado, né, a senhora falava ontem nas comissões, inclusive, de um movimento no município de arrecadar recursos para, se possível, né, mantê-la em pé e mantê-la, aquela casa como patrimônio do município. É louvável a atitude, mas acho que nós temos que, né, buscar, nós como representantes do município, alguma possibilidade de realmente que se preservar o nosso patrimônio. Eu já falei isso nessa Casa de Leis, volto a repetir, que um dos prédios mais belos que eu conhecia enquanto criança, e a gente vê as fotos antigas do prédio da BIC, na antiga BIC, os mais novos vereadores talvez não chegaram a conhecer, mas foi uma tragédia quando derrubaram aquilo. Bem, enfim, eu só fiz o comentário, né, para justificar e pedir desculpas ao seu Dário, se eventualmente ele entendeu, né, que nós estávamos querendo denunciar alguma coisa ou passar por cima da atividade dele, longe disso. Nós estaremos com o vereador Chico Mineiro saindo de madrugada para audiências em Florianópolis, né? Estaremos deliberando sobre vários assuntos, né? A Secretaria de Ensino e Saúde e nós, né, Segurança Pública, tem várias situações de interesse do município que daí na próxima sessão nós estaremos trazendo aos senhores edis o que foi deliberado. Agradeço mais uma vez o seu Cláudio, o seu Eugênio, né, pelo prestígio da presença. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Solicito só aos integrantes da mesa, por favor, que aguardem só um minutinho para eu deliberar com os senhores, marcando outro para o dia 18 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.